na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo neste momento. Estamos apresentando mais uma programação da Superintendência da Juventude, e a juventude que está colaborando hoje para esta apresentação é a juventude da área Jardim Leopoldina. Glória a Deus. Temos também como presidente da Igreja Pentecostal Ministério Restauração, pastor Humberto Schmidt Vieira. E também o nosso superintendente da juventude, o pastor Adriano Licidoni. Nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, 312, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E você que está nos assistindo, que gostaria de repente de nos fazer uma visita, você está convidado a participar. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos hoje aqui neste lugar para falar de algo muito importante, muito interessante, aleluia, que é um tema por título A Maior Arma do Jovem Cristão. Glória a Deus por isto. O meu nome é Isaac de Moraes, sou ali líder da juventude da área Jardim Leopoldina, da congregação da Leopoldina, e nós temos os nossos irmãos que estão aqui juntamente conosco. Glória a Deus. Aqui à minha direita. Glória a Deus, irmão Isaac, paz do Senhor, juventude, a todos os irmãos, irmão William, né, líder de área da área Leopoldina. Estamos nessa noite juntos para aprendermos um pouco mais deste tema tão importante, né? O que é o principal para um jovem cristão, para uma moça, um moço que quer chegar no céu. Também está conosco nosso irmão. Paz do Senhor a todos os ligados, toda a juventude. Sou o irmão Roger, da área Leopoldina, ali um dos jovens. Glória a Deus, Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus, irmão Roger hoje vai nos ajudar, né? Até eu queria me voluntariar para cantar, o irmão Isaac não deixou, né? Então vamos deixar o irmão Roger, né? Cada um fica onde foi chamado. Vamos né? ficar nos nossos talentos, né, irmão William? Glória a Deus, né? Diz que não, o pessoal ia tudo dar dislike, ele ia ficar só as mãozinhas para baixo, né? Então ficamos com receio de perder os nossos inscritos, né? Os nossos geologados. Então, aproveitando, falando nisso, né? Já os irmãos que já estão logados, deixem o seu joinha, compartilhe essa programação, nos ajude a alcançar o maior número de jovens, o maior número de pessoas, né? Quem sabe aquele seu amigo que está parado, aquele seu primo, seu vizinho, né? Que está em dúvida na sua vida espiritual, envie para ele, ajude, né? Esta noite, quem sabe, através da sua vida, Deus vai usar a sua vida para falar com esta pessoa, para enviar esta programação e ajudar alguém que precisa neste assunto desta noite a ser tratado. Então, irmãos, vamos começar, vamos ler uma palavra em Efésios, capítulo de número 6, uma passagem bem conhecida de todos, jovens, todos cristãos, né? Fala sobre as armaduras de Deus. E se o tema hoje, então, é qual é a maior armadura
qual é a maior arma que o cristão tem, né? Então vamos ver aqui o que Paulo ele vai falar ali aos Efésios sobre as armaduras de Deus. Irmão Roger, lê para nós, por favor, o versículo 10 em diante. Aleluia. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não tememos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os princípios das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingidos vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, e o calçado dos pés a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus, né? Então aí Paulo ele fez uma listagem, Isaac, das armaduras de um soldado, de um guerreiro, né, que tem uma luta um pouco diferente do que o exército brasileiro se prepara, do que o exército de Israel, americano, né, se prepara, os exércitos lá de Roma, no tempo antigo, se preparavam para a batalha. E ele vai descrever ali item por item. E tem um item que me chama a atenção, que é justamente, né, nós pensamos em guerra, a gente pensa que tem que ter, vence quem tem a maior arma, quem tem a maior espada naquela época, né? Vamos trazer aos tempos bíblicos, né? Aquele que tem a maior espada é aquele que vai ser vitorioso, né? Que tem maior força vai ser vitorioso, quem tem mais empenho, mais força física, né? Mas Paulo ele está falando ao contrário. Em vez de olhar simplesmente para a força, para a espada, para a armadura em si, ele traz um item que é negligenciado muitas vezes por um moço, por uma moça, na sua caminhada com Deus, que é a sua fé. Levai sobretudo, né, o escudo da fé. Quando ele diz sobretudo, ou seja, o principal, acima de todos os outros, o que nós precisamos ter, irmão Isaac, firmado realmente é a nossa fé. E o porquê que a fé, irmão Isaac, ela é a arma mais poderosa que o cristão pode ter? Glória a Deus. Que bela pergunta, irmão William. Nós temos aqui neste momento que é algo que na verdade é a principal, né? É a principal, é o principal recurso que Deus ele nos deixou, né? Que é a fé. Oh, glória a Deus! A fé, uma vez dada por Deus, irmão William, para nós, né? Que a Bíblia fala que isto não vem de vós, mas isto é dom de Deus. Glória a Deus, dom de Deus. Uma vez que Deus nos proporciona adquirir esta ferramenta, né, adquirir este bem da parte de Deus para as nossas vidas, nós temos que se preocupar em proteger esta dádiva de Deus para a nossa vida, porque também a Bíblia fala, irmão William, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, né? E o que ele quer e ele deseja fazer é me parar, te parar e parar este ministério, parar uma igreja que fica firme, irmão William, em um século terrível que nós estamos vivendo. E só estamos de pé, só estamos firmes, porque este recurso que vem da parte de Deus, ele está nos protegendo de nós, do sistema e do nosso adversário. É verdade. Aleluia. Irmão Roger, o senhor já teve momentos assim que teve que, né, pedir a misericórdia de Deus, assim, de vencer alguma luta
mesmo sem saber da onde que vai sair o recurso, mesmo da onde saber da onde vai vir a vitória, mas continuar ali firme para conseguir suportar aquilo ali e vencer. Já teve assim, não sei como é que eu cheguei aqui, eu sei que eu cheguei. Eu tive uma vez que eu tava com uma dificuldade, no início sim, eu tava na igreja, eu tava com uma dificuldade de estar firme na igreja, né? Eu tava no período de um jovem assim que não tinha aquele encontro real com Tava Deus. conhecendo ainda Deus. Conhecendo Deus. Mas como eu tava comentando com o irmão William no carro, né? No início da minha caminhada, quando eu era jovem, eu sempre nasci na igreja, sempre fui da igreja, mas teve momentos ali que eu não tava conforme, assim, eu não tinha um encontro, não tinha como se fala, a firmeza na caminhada com Cristo, né? E foi graças à minha mãe, às orações da minha mãe, e conforme a minha mãe estava na igreja orando por mim. E eu estava sempre junto com a minha mãe. E teve uma época ali que eu estava meio querendo não estar muito na igreja. Estava numa época assim que eu estava querendo Desistir, abrir mão da assim, caminhada. não estava assim, não quero na igreja. Mas a minha mãe, de tanto eu estar acostumado com a minha mãe na igreja, eu comecei a ficar na igreja mais pela minha mãe. Tipo assim, eu ficava com medo de entristecer ela. Eu não queria estar assim, eu não queria ver ela mal, entendeu? Eu fiquei nessa apreensão da igreja por causa da minha mãe. Não estava realmente no propósito de estar na igreja. Mas aí, conforme eu estando na igreja, conforme eu ficando ali, Deus uma hora... São estratégias de Deus. Deus te tomou uma hora, Deus eu tocou e eu consegui. Tu foi sustentado, na verdade, pela fé da tua mãe, né? A oração da tua mãe, né? Ela venceu essa batalha, né? E é coisa tremenda, né? Quantos de nós, né, já passou por momentos assim de batalhas, assim, de Deus, como é que eu vou vencer essa batalha? Como é que eu vou passar por isso aqui, por esse deserto, por essa sequidão, por este momento, né, de desânimo espiritual? E mesmo não sabendo da onde vem a força, né, Deus dá a condição e ela vai avançando, daqui a pouco ela é cheia pelo Espírito Santo de Deus e ela vence aquela barreira, vence aquela dificuldade, atravessa esse deserto e alcança o outro lado, né? A Bíblia diz que, irmão Isaac, a Bíblia diz que os dias maus, ele vem somente para o ímpio? Negativo. Não é só o ímpio que passa por tribulação, então? Não. O crente também passa? Irmão William, na verdade, o crente ele é o que mais padece nessa questão de dificuldade, né? Nós vemos que existe uma coisa chamada tempo. Na verdade, não é uma coisa, na verdade é um fator muito determinante para nós cristãos. Muito a escolha é do tempo, né? Nós temos um tempo, né? Temos um tempo determinado nesta terra, né? E também existe uma coisa, né? Na verdade, um fator, como a gente usa palavras terríveis, né? Nós, cristãos, passamos por outra fase na nossa vida que se chama, né, o aperfeiçoamento de Deus em nossas vidas, né? O agir de Deus em nossas vidas. Somos pequenos, crianças, temos uma forma de ser tratado. Adolescentes têm uma outra forma de ser tratado. Jovens, uma outra forma de ser tratado. Vida adulta, uma outra forma de ser tratado. Na vida já, ali na velhice, também uma outra forma de ser tratado. Ser tratado por Deus, e nós vemos que tudo isso influencia muito, né, na questão também do amadurecimento dessa questão da fé em nossas vidas, para que a gente consiga romper barreiras, irmão William, porque nós sempre seremos pessoas que serão escolhidas por Deus, serão lançadas em lugares que Deus vai proporcionar que a gente vá até determinados lugares, porque ali Deus tem uma obra
ali Deus tem um objetivo. Só que antes deste objetivo se concretizar, antes desta obra de Deus acontecer, vai ter antes uma pequena prova da parte de Deus para a nossa vida. Exatamente. O crente, na verdade, então, irmão Isaac, está dizendo que ele não somente passa por prova, por tribulação, como ele é o que mais passa por tribulação. Exatamente. Ele é o que mais enfrenta lutas e batalhas. E por que isso? O cristão, ele enfrenta batalhas e lutas justamente porque o diabo não quer que um projeto de Deus ele avance. Ele não quer que mais pessoas alcance, o evangelho alcance mais pessoas, que Deus use as nossas vidas para alcançar mais pessoas. Então, qual é a estratégia do diabo? É minar a nossa fé, é fazer nós desanimarmos na caminhada, é fazer o jovem ele se amedrontar, se apequenar diante das dificuldades e desistir. Eu estava me lembrando de 3 jovens que tiveram que usar muito as suas fé, lá no meio da Babilônia, lá no meio a um povo pagão, sem seus pais, sem seus mestres ali que lhe ensinaram, sem seus professores ali. Eles tiveram que usar a sua fé para vencer uma grande tribulação que estavam vindo sobre eles. Ali eles foram colocados a sua fé em prova, irmão Isaac. Ali eles tiveram que dizer se realmente eles serviam a Deus de Israel ou se eles estavam apenas de fachada, apenas ali, que o irmão Roger falou ali, eu ia porque a minha mãe me empurrava, eu ia porque ia na fé da minha mãe, eu não tinha um encontro com Deus. E quantos de nós, fomos ter um encontro com Deus somente depois de enfrentar uma grande prova, depois de uma grande misericórdia de Deus sobre a nossa vida, E esses jovens agora tiveram a sua fé ali colocada em prova. Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes que receberam da Babilônia, agora são convidados a se prostrarem diante a estátua do rei Nabucodonosor. E quando eles dizem, irmão Isaac, não vamos nos prostrar, havia uma fornalha quentinha, para aquecê-los, 7 vezes mais, a ponto dos soldados que foram colocar eles lá serem mortos de chegar perto da fornalha. Agora eu fico pensando, se eles tivessem desistido, imagina, irmão Roger, se eles tivessem, se eles abrissem mão da sua fé, das suas convicções, da sua certeza, e eles abrissem mão e viessem a se prostrar diante daquela estátua. Para eles, quem sabe, eles iam dizer assim, não, escapamos de morrer. Deus sabe o nosso coração. Deus sabe que nós iríamos morrer em vão ali, ninguém ia mudar nada, a história de ninguém. Poderiam ter algumas desculpas para dar, para não usarem a sua fé. Mas eles usaram a sua fé em Deus, usaram a sua convicção em Deus. E a Bíblia diz que o próprio rei Nabucodonosor, ele teve que reconhecer que não há outro Deus como Deus deles, não há um Deus como um Deus de Israel, não há um Deus como o nosso Deus. Então o diabo ele tenta minar a fé do cristão, a fé do crente, de todas as maneiras. Para quê? Para que Deus não venha ser manifestado, para que a glória de Deus não venha aparecer na vida da igreja. E quando a glória de Deus aparece na vida do Roger, aparece na vida do Isaac, aparece na vida do jovem que está ouvindo essa live, não é somente a vida dele que é beneficiada, mas outras vidas são alcançadas por Deus. O coletivo é alcançado. Então a importância, irmão Isaac, do crente, do jovem, ele ter essa visão, de a importância dele ter a sua fé verdadeiramente baseada em Deus. E como o senhor estava falando ali, essa fé ela não vem do homem. A fé que moveu esses 3 jovens a enfrentarem a fornalha, a enfrentarem a ira do rei, não é uma fé humana. A fé humana ela tem no seu time, vou usar uma ilustração do mundo aí fora, tem aí um torcedor de futebol, ele tem a fé dele,
de que o time dele, antes de iniciar o campeonato, vai ser campeão. Né? Aí passa-se as rodadas ali, começa a perder e começa a estar lá embaixo. E aquela fé que ele tinha, que ia ser campeão, ele perdeu. Né? Agora o cristão é diferente. Né? Mesmo que ele não veja nada acontecendo, mesmo que ele veja que está tudo, né, não tem solução, não tem saída, não tem como ele conseguir avançar, ele tem fé que Deus vai pelejar por ele. Né? As circunstâncias dizem para ele, para. Né? Os homens dizem para ele, desiste. E até mesmo a sua vontade era desistir. Quem sabe ali no meio dos 3 jovens não tinha um flexionando o joelho ali, irmão Isaac, né? Irmão Roger, quem sabe não tinha um ali querendo baixar ali, né, para se prostrar. E aí vinham cutucando no meio da costela ali, dizendo, não, fica firme aí, irmão, né? Não vamos perder a nossa convicção, a nossa fé. E quantos têm abrido mão das suas convicções por não suportarem este mundo, irmão Isaac? Irmão William, acho que os nossos irmãos aqui também gostariam de perguntar algo, né? Aqui nós temos 27 pessoas que estão agora nos assistindo. Você tem a liberdade de perguntar alguma coisa, meu irmão, de relatar alguma coisa sobre a fé, né? Sobre seu momento de dificuldade que você passou. Quem sabe você pensou, eu acho que a minha fé ela vai naufragar agora nesse momento, né? Então, se você tiver algum comentário, né, ao breve comentário, se você quiser colocar aqui, você tem a liberdade, né, de opinar. Né? Essa é a sua experiência. A nossa intenção seria essa, né, de a gente conseguir mais dialogar, mais interagir mais com os irmãos que estão nos assistindo, pois um objetivo, né, nós temos de conseguir fazer com que a fé ela venha crescer, e ela vai crescer tanto nas nossas vidas, tanto na vida daqueles que estão nos assistindo. Nós temos aqui o irmão Jonathan, da área Rio Pardo, glória a Deus. Duda Rodrigues, Paz, Oração e União, está sempre videologada nas programações, irmã Duda. Glória a Deus. Clênio Buges, área Barra do Ribeiro, estou muito feliz de estar vendo aqui o comentário. Nosso querido irmão Clênio, Deus abençoe a sua vida. Irmão Clênio, estou com muitas saudades, né, e pretendo ir visitá-lo. Glória a Deus. Yara Soares, Eduardo, Esther de Moraes, Ana Carolina, irmã Solecir, todas aqui, né, da área Jardim Leopoldina. Irmã Esther, irmã Ana, irmã Solecir, Mari Farias, Giane Ramos, também da área Jardim Leopoldina, que Deus abençoe. Temos agora, irmão William, de 25 para 30 pessoas, e o nosso objetivo, de repente, é chegar aí umas 40, Glória 45, 50 pessoas, até mais, né? Depende de nós, né? Depende mais de vocês do que de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso aí, exatamente, irmão Isaac. Compartilhem essa live, compartilhem, né, com os seus amigos, familiares, irmãos. E o irmão Giovanni também está aqui, dando glória a Deus. E está aqui o nosso querido irmão Giovanni da área Leopoldina. Deus abençoe, meus irmãos. Não deixe de compartilhar e de dar aqui o seu joinha. Tem apenas 25 joinha. Você que está aí pode compartilhar para ajudar ao crescimento deste trabalho. Glória a Deus. Irmão Isaac, eu já falei bastante, né? Falei dando uma explicação para nós entrarmos nesse assunto, entendimento, para nós entrarmos nesse assunto, a importância desta fé, né? Para nós entendermos o porquê que esta fé ela é fundamental, ela é primordial. Não adianta eu querer atacar se eu não sei me defender, não adianta eu querer combater o mundo espiritual, né, se eu não estou arraizado em Jesus, né? Então, nós vimos, irmão Isaac, irmão Roger, a importância de nós termos a nossa fé. Essa fé que não vem do homem, como o irmão Isaac bem nos lembrou, né, vem de Deus, né? Deus traz essa fé para nós. Então, vamos ouvir agora um louvor pelo irmão Roger, e logo depois desse louvor nós vamos entrar, irmão Isaac, nos ajuda aí
né, para nós entendermos como então nós conseguimos ter esta fé. Né? Tá, eu já entendi, irmão Isaac, que eu tenho que ter esta fé firmada em Deus, mas como é que eu consigo alcançar esta fé? Já que não é uma fé humana, é uma fé que vem de Deus, né? O que eu faço então agora para que eu venha ter esta fé em Deus aí e Deus venha me dar graça para avançar no mundo espiritual? Glória a Deus. Bem, então, o irmão Roger vai estar adorando a Deus e na sequência continuamos a falar sobre esse tema tão importante. Aleluia. Vamos estar louvando ao Senhor. Glória a Deus. Qual será o segredo de Sansão? De onde vem a sua força? E o que você me diz de Josué, que conseguiu fazer o sol parar? Como pode aparecer um quarto homem, se lá dentro da fornalha apenas 3 o rei lançou para morrer? E se você fosse Abraão, eu lhe pergunto, levaria o seu filho ao holocausto para perecer? E quem ainda não ouviu falar de Jó, que em meio a tantas lutas esperou com paciência no Senhor? E um jovem, pequenino, corajoso, com apenas uma pedra e uma funda, o gigante derrotou. É difícil imaginar como Israel gritou tão alto e veio abaixo a muralha que cercava a Jericó. E quando Sara pensou que estava tudo acabado, Deus tocou em sua madre, o filho ela pôde então gerar. É uma questão de fé, e não é que nenhum desses é melhor do que você. É uma questão de fé, o Deus de ontem te contempla e te vê. É uma questão de fé, chegou o seu momento, chegou a hora, ninguém pode impedir. Não tenha medo, assuma o seu lugar de vencedor, pois o segredo é confiar seus braços, sua vida ao Senhor. Não jogue fora essa chance, a sua história é importante. Ele quer te ajudar a escrever. Se está passando no vale, glorifique ao Senhor. Se o inimigo te cerca, Deus te fará vencedor. Se a prova está doendo, irmão, louve a Deus. Se está passando no vale, glorifique ao Senhor. Se o inimigo te cerca, Deus te fará vencedor. Se a prova está doendo, irmão, louve a Deus. É uma questão de fé, e não é que nenhum desses é melhor do que você. É uma questão de fé, o mesmo Deus de ontem, Ele te contempla e te vê. É uma questão de fé, chegou o momento, chegou a hora, ninguém pode impedir. Não tenha medo, assuma o seu lugar de vencedor, pois o segredo é confiar seus passos, sua vida ao Senhor. Não jogue fora essa chance, a sua história é importante. Ele quer te ajudar a escrever. Se está passando no vale, glorifique ao Senhor. Se o inimigo te cerca, Deus te fará vencedor. Se a prova está doendo, irmão, louve a Deus.
Se está passando no vale, glorifique ao Senhor. Se o inimigo te cerca, Deus te fará vencedor. Se a prova está doendo, irmão, louve a Deus. Pra ser o vitorioso, irmão, louve a Deus. Para vencer as batalhas, irmão, louve a Deus. Glória a Jesus. É uma questão de fé. Aleluia. Glória a Jesus, uma questão de fé. Aleluia. Então, irmão Isaac, nos ajuda aí, irmão Isaac, a entender, né? Entendemos já a importância da fé e por que a fé, o escudo da fé, ela é a arma mais importante de um cristão, de um jovem cristão, né? Mas como é que nós alcançamos, irmão Isaac, esta fé? Como é que nós adquirimos? Eu vou ali no mercadinho da esquina e compro, né? Vou no atacado. Aonde nós conseguimos alcançar esta fé, irmão Isaac? Muito bem, irmão William. Assim como nós relatávamos no início, falando acerca das formas do tempo em que nós passamos na Terra, né? Nós temos o início da nossa jornada, o meio e o fim. Temos basicamente estas 3 etapas: o início, o meio e o final, que na verdade lá no final se torna então o início de uma grande felicidade para Glória todo a Deus. aquele que permanece de pé. Meus irmãos, vocês podem estar nas suas Bíblias, aí na sua casa, você pode estar abrindo ali no livro de Efésios, capítulo de número 6, que vai nos falar acerca desta ferramenta maravilhosa de Deus. Aleluia. Efésios 6, primeiro diz assim: Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aleluia. Nós vemos aqui a palavra do Senhor, né, falando acerca de obediência. Primeiramente, irmão William, para nós adquirir esta fé, para nós ter este dom que vem de Deus para as nossas vidas, nós temos que, primeiramente, eu observando esse versículo, irmão, eu creio que você vai concordar comigo: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor. Deus, ele não está nos obrigando a obedecer. Deus não está nos empurrando com uma faca. Não, tu tem que obedecer os teus pais, tu tem que fazer da forma que eu estou te dizendo. Deus, ele está nos dando aqui 2 caminhos, basicamente. Ele está aconselhando nós, que somos filhos, a obedecer, né? Então a gente vai ver aqui: obedecei aos vossos pais, no Senhor, pois isto é justo. Então, primeiramente, antes de nós obedecer o pai e a mãe, nós vamos ter que obedecer primeiramente a Deus, né? E como que nós vamos obedecer a Deus se não tiver alguém que nos ensine, irmão William? Nós vamos ver então que os pais, eles têm este dever de ensinar o seu filho. Os pais, eles têm o dever de ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Isto é bom, isto é agradável a Deus. Quanto mais a criança for instruída, irmão William, quanto mais a criança for direcionada ao caminho da fé, ela se tornará, com certeza, uma pessoa muito influente para a sociedade que ela vai viver na época da sua sociedade. Vai conseguir romper muitas coisas porque tem uma formação, tem uma raiz, tem uma substância. Aleluia. Então, para adquirir esta fé, primeiramente,
a criança ela vai aprendendo, irmão, ele desde pequenininha a se submeter a ordens, a se submeter a requisitos que vão ser implantados, vão ser colocados no caminho dela, e ela vai então escolher se ela vai se aprofundar nesta obediência ou se ela vai deixar de ouvir e começar a fazer as coisas da forma que ela acha que é a correta. Ou seja, o Senhor está dizendo que o primeiro passo para nós adquirirmos isso é entrar no caminho da submissão. Glória a Deus. Entrar no caminho da obediência. Sabendo que temos aqui também algumas diferenças. Temos aqui um conselho, né, para todas as pessoas, independente da sua idade, irmão. Independente se é uma criança, se é um adolescente, se é uma pessoa já de idade. É entender que Deus, ele não faz distinção de pessoas, e também Deus, ele não está, aleluia, irmão William, limitado ao fator do tempo. Aleluia. Ele não está limitado ao fator do tempo, então ele não está limitado à idade da pessoa. Ou seja, se você que está escutando agora se encontra em uma situação de desobediência, em uma situação de não submissão, e você escutando agora, né, irmão, essa programação e entendendo esta passagem, e ter a humildade, tá, de querer ser diferente, de querer praticar esta palavra, de querer obedecer, aí então Deus, ele vai fazer o impossível, pois o possível que estava nas tuas mãos você fez. Ou seja, né, irmãos, é interessante a gente analisar, né, que quando eu me submeto, quando eu abro mão, né, do que eu quero fazer para obedecer, né, aqui o irmão leu a palavra que fala sobre os pais, mas a gente entende que a obediência, ela vem de uma cadeia, né, de autoridades, né, ou seja, eu me submeto aos meus pais, né, e depois, antes de me submeter aos meus pais, na verdade eu me submeto a Deus, né. Se um jovem é um filho de cristão, ele vai se submeter, os seus pais irão se submeter a Deus, e lhe darão então agora uma instrução baseada através da palavra de Deus. E automaticamente essa criança ela já está submetida primeiramente à autoridade de Deus, Exatamente. Pois se os pais já estão, essa criança automaticamente se encontra na mesma condição. Agora, imagina a pessoa que não nasceu num lar cristão, né? Ela submetendo aos seus pais naquilo que não fere a palavra de Deus, né? Ela está também negando a sua vontade, e ela está, quando eu nego a minha vontade, o Senhor falou uma palavra que é chave, irmão Isaac, que é eu me humilhando, eu reconhecendo, né? Quando eu reconheço, quando eu me humilho, quando eu abro mão da minha vontade, então eu dou lugar para que Deus venha agir na minha vida, né? Não adianta eu querer ter o escudo da fé, não adianta eu querer ter a minha vida em Deus, se na verdade eu não estou firmado na obediência, né? Se eu não estou aberto a ouvir e obedecer a voz de Deus. A minha fé, irmão Isaac, ela vai ser uma fé rasa, né? Porque no momento em que a palavra de Deus, no momento em que Deus, ele falar comigo algo que é contrário à minha vontade, se eu não me submeto, o que vai acontecer, irmão Roger? Eu não vou aceitar aquilo, né? Eu vou dizer, não vou aceitar isso, né? Não é bem assim. Aí a gente começa, irmão Isaac, a ver aquelas pessoas, não, mas não é bem assim que a palavra diz, né? Não é, veja bem, né? Isso aí era para aqueles tempos, né? A gente vê a própria história, agora me vinha a história de Jonas. Jonas era crente ou não era crente, irmão Roger? Era profeta ou não era profeta? Mas Deus lhe deu uma ordem, né, de pregar aonde? E ele foi para onde? Foi para Tarsis, né? Ou seja, ele não quis, mesmo ele sabendo, ele está no caminho, ele está na igreja, né? Ele está no barco, ele é usado por Deus, tem a espada, né? Que tem os dons ali, mas ele não tem obediência.
E por quê? Porque ali ele teve medo do povo de Nínive, né? Ele temeu ir lá pregar aos ninivitas. E ele resolve fugir. Por quê? Porque a sua fé não estava firmada em Deus, irmão Isaac. Que Então tremendo isso, né? Então nós podemos notar que existe uma fé concreta, né? E o senhor falou em fé rasa, né? Então eu já te pergunto, a fé rasa ela funciona ou não funciona? Ela vai funcionar até uma parte, irmão Isaac. No momento que a luta ela exigir um pouco mais, né, for maior o dardo, o escudo está pequeno demais para alcançar. Então eu Ou seja, é entendo. no natural apenas. Então nessa questão, nessa explicação, eu já vou entendendo que a fé rasa ela não vai chegar, ela não consegue então fazer com que eu chegue até o céu. Não, ela não é suficiente para nós alcançarmos o céu. Eu estava falando com os irmãos ali, um estudo que eu estava vendo, cerca, irmão Isaac, de 66% dos jovens que eles entram numa universidade cristã, jovens cristãos que entram na universidade, se desviam, né? E por que isso? Porque a sua fé, a sua convicção é rasa, né? E eu não estou aqui pregando contra a faculdade, o jovem deve fazer faculdade, ele deve empenhar-se nos seus estudos, mas acima de tudo ele deve procurar entrar neste caminho da submissão, da sujeição a Deus, né? Da entender a vontade de Deus acima de tudo, né? Porque nós estamos falando de 10 jovens que entram em uma universidade, apenas 3 permanecem na fé, né? Isso é um dado triste, né? Porque lá, irmão Isaac, eu vou enfrentar batalhas ideológicas, tem muitos professores bons, né, que estão ali buscando realmente passar o conteúdo, mas nós sabemos que também vai ter aquele, né, que vai querer matar a fé do jovem, né? Vai ter os colegas. Eu me lembro, na 5ª série, um professor que eu tive de ciências, que ele era ateu, né? E ele, dando aula, ele zombava do povo, zombava da igreja, zombava, né? Ele falava dos padres, zombava dos pastores, né? Que eram loucos, que acreditavam, né, em bonequinho de barro, né? E aquilo ali para uma criança imagina, na 5ª série, né, 12 anos, 10 anos, agora eu não me lembro a faixa etária, mas um jovem, um adolescente, ele já é bombardeado com aquilo ali, né? E na faculdade a pressão muito maior, que vem com teses, vem com coisas, e se eu não tô com a minha fé firmada, não é suficiente, né, para me suportar esses dardos, eu acabo saindo fora do caminho de Deus, da vontade de Deus, né? Que coisa terrível, então, né, eu ter uma fé rasa, né? Eu já ouvi muito jovem dizendo, né, que não, eu não faço isso por causa do Ministério Restauração, eu não faço isso porque o pastor não deixa, eu não faço isso porque o líder não deixa. E outros jovens, né, que se justificam, não, eu faço porque o meu pastor deixa, eu faço isso porque o meu líder permite, né? Ou seja, isso aí é uma fé baseada no homem. Isso aí já é um marasmo, né? Um marasmo espiritual que acomete e a pessoa ela fica acomodada. Exatamente. E ela fica ali né, como dentro de um casulo, né? Esperando, né? Então se torna ali uma metamorfose, né? Então nós vemos que as pessoas, elas muitas vezes estamos dentro da casa do Senhor e acontece alguma situação que a pessoa ela passa por uma enfermidade pequenininha e ela vai aonde, irmão William? Correndo no hospital. E ela não está depositando ali aquela fé dela, né? Ela se vai para o hospital correndo. As pessoas hoje, uma dor no dedinho, já ficam apavoradas, né? Então a gente vê que o recurso da fé, ela
Acontece cada coisa na medida que a gente vai treinando, porque é a mesma coisa a gente exercitar, né? Lembra que o irmão trazia o exemplo, acho que foi o senhor que trazia o exemplo do exercício? Não, foi o irmão Tiago, da irmã Jéssica. A gente tá é a mesma coisa, quando a gente começa a se exercitar, a gente começa a fazer ali, levantar um peso, alguma coisa, a tendência é que aquele músculo que está sendo exercitado comece então a receber uma rigidez maior. Aleluia. Vai se tornar ele mais volumoso. A fé é a mesma coisa. E a Bíblia fala sobre a fé. Que a fé sem as obras, ela é inútil. Não tem nenhuma serventia. Oh, glória a Deus. Ou seja, eu preciso colocar em prática. Temos que praticar ela até que ela chegue no tamanho de um grãozinho de mostarda. Pois ela chegando no grãozinho, né, no tamanho de um grãozinho de mostarda, né, a gente pode ver aí que Jesus, ele traz esse exemplo, né, para os seus discípulos. Diga esse monte, né? Diga esse monte, passe daqui para colar, né, que nem diz lá os nossos amigos baianos lá, né, do Piauí, lá que eu tive um tempo lá, eles falam bastante assim, daqui para colar, assim, eles usam essas palavras. Né? Então a gente... Poderia dizer que Jesus nos ajudou no tamanho de um grão de mostarda, nem nisso a gente consegue. Só fazendo uma pequena, né? Sim, Jesus fazendo uma pequena demonstração do poder que é quando nós conseguimos atingir um nível bem interessante da fé, que faz as coisas se tornarem palpáveis, irmão William. Ó. Assim como eu pego esse copo, a fé é isso, né? A fé, ela é o firme fundamento e a prova das coisas que a gente não consegue observar. Em Hebreus capítulo 11 a gente já vai ver sobre isso, eu vou ler essa passagem daqui a pouco. Então a fé é isso, né? A fé é eu ter a certeza de que nessa mão tem um copo, né? Ainda que eu não esteja com esse copo na mão, mas eu vou esperar e isso vai acontecer, isso é fé. Exato. Não é uma fé humana, né? Não é uma fé humana, é o pão sobre as águas. Lança, meu filho, o pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Então, a lógica de lançar o pão na água é que ele vai se desmanchar. Ele é feito de farinha, ele vai se desintegrar todo e vai sumir no oceano. Só que daí Deus vai nos surpreender dizendo que depois de muitos dias ainda, se fosse daqui meia hora tu vai achar o pão de novo, meu filho. Lança o pão sobre as águas e daqui 10 minutos tu vai achar ele. Não, é daqui muitos dias você vai achar ele. Então, a gente vai ver que as coisas de Deus, elas são totalmente diferentes daquilo que os seres humanos imaginam. Né? É verdade. Então, a mentalidade do ser humano, né, com relação às coisas de Deus, às vezes, irmão William, se torna bem pequenininha. Qualquer coisa é um médico, qualquer coisa eu tenho que recorrer ao meu irmão, o meu vizinho, né? Acontece uma luta lá, ele vai lá correndo no vizinho, meu vizinho, tá acontecendo isso. Pô, mas o teu vizinho tá olhando para ti, ele vê como tu uma pessoa crente, pessoa que tem que trazer um exemplo. Ou seja, tem gente que tá sempre trazendo problema para os vizinhos. Tem gente que tá sempre com discussão, com brigas, e isso não é fé. Isso não é fé. Não consegue vencer através da sua fé, né? Eu tava meditando, né? A Bíblia diz que o diabo, ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar, né? Ou seja, a cada momento da nossa vida, o diabo, ele tá ali esperando uma oportunidade para nos atacar, uma oportunidade para nos dardar o nosso coração, nos dardar a nossa vida. E se eu tiver uma fé baseada no homem, eu não consigo, né, irmão Isaac, irmão Roger, eu não consigo vencer esses dardos, né? É o querer segurar uma munição do meu adversário com um escudinho pequeno. Uma fé humana, como o irmão Isaac estava dizendo, é uma fé que eu vejo do homem, eu vejo ali no médico, eu tenho uma fé na medicina, no remédio. Mas eu vejo às vezes, irmão Isaac, assim, a demonstração da fé, né? Como a nossa fé, ela é fraca, ela é limitada muitas vezes, né? Quando o irmão Isaac me fala algo que eu não gosto, né? E eu já saio ali, eu vou sair da igreja, eu vou largar a juventude, porque o meu líder, né, me falou algo que eu não gostei, me repreendeu de uma maneira que eu não gostei, né? Não soube falar comigo. E isso é uma fé limitada, porque se eu tenho a real fé, a fé verdadeira,
eu entro pelo esse caminho que o irmão falou lá no início, né? Da submissão. Eu entendo que mesmo que a palavra que o irmão Isaac me deu, né, não foi a certa, a mais correta, né? Mas é uma forma, quem sabe, de Deus trabalhar em mim, trabalhar na minha ira, trabalhar no meu orgulho, trabalhar ali no meu jeito de ser, né? E, acima de tudo, né, a Bíblia diz que eu não devo olhar para os lados, eu não devo olhar para a vida do irmão Roger, para a vida do irmão Isaac, eu devo olhar para Cristo, né? Então, quando um sintoma que a minha fé ela vai mal, um sintoma que meus escudos estão baixos, né? Quando qualquer palavra ela me atinge, qualquer situação é um motivo de eu reclamar da igreja, de eu falar mal do pastor, de eu falar mal dos meus irmãos, né? De eu sair murmurando. Isso quer dizer o quê? Que a minha fé, na verdade, ela está fraca. Irmão William, irmão Roger, vocês lembram ali daquela passagem de Pedro, né? Não, Jesus, quem revelou essas... Você verdadeiramente é filho de Deus, né? Então, aí Jesus, sim, Pedro, verdadeiramente, quem te colocou essas palavras não foi tu mesmo, mas sim, aleluia, o próprio. Então, aí Pedro, ele, né, se sentiu ali um pouco, né? Deus, ele confirmou aquilo que eu falei. Quando Jesus questiona, o senhor está falando quando Jesus questiona se é quem os homens dizem que é o filho do homem? Sim, aí Pedro, ele dá a resposta. Verdadeiramente o Senhor é filho de Deus e tudo mais. Aí o que acontece mais abaixo? Jesus continua falando, continua se expressando, mas eu terei que ser morto, eu vou padecer. Não, Jesus, não. Não, tu não precisa passar por isso, né? É um homem bom e tudo mais. Aí o que a gente vai ver? Aquilo que a gente está falando sobre a fé, sobre a oscilação, né? A Bíblia continua dizendo em Mateus 10:35, acho que é. Agora me foge a memória. Mas a Bíblia continua dizendo, tá, que a palavra ela é sim, sim ou não, não. Tá? Então, se a palavra é sim ou não, o que passar disso é procedência maligna. Então, essa fé rasa, essa fé miúda, essa fezinha que as pessoas têm, ela não consegue fazer com que a gente chegue naquele dia, irmão Roger e irmão William, não consegue fazer com que a gente chegue lá no final da nossa trajetória com uma bagagem que a gente passou pela terra e fez exatamente o que Deus... Não, essa fé rasa vai fazer a gente deixar de entrar por portas que Deus quer abrir para nós, só que nós não vamos entrar porque a Bíblia vai falar acerca de dízimos e ofertas, né? Em 2 Coríntios, vai falar segundo a contribuição, né? Segundo o propósito do teu coração, né? Não com tristeza por necessidade, mas Deus dá com alegria. Então, tem coisas que vão passar chutado na vida do cristão ou do jovem que tem essa limitação com consideração àquilo que ele não está vendo. Aí o que acontece, irmão William? Por que a gente que é jovem entra nessa situação de ansiedade, de depressão, de tristeza, biriri? Por quê? Porque uma das coisas que acontece para nós que estamos aqui, para vocês que estão assistindo em casa, já passaram por isso, com certeza, é na área do emocional, do emocionalismo, né? Se frustrou, né? Não deu certo um relacionamento, aí tá terminando de estudar ali, né, irmão William? Tá terminando de estudar, tá saindo já do ensino médio, agora tem que procurar serviço, ou tem que entrar numa universidade, tem que correr atrás do vestibular, tem que passar, ou, né, quando o jovem tem um objetivo, né? Ansiedade porque do que às eu vou vezes fazer, do que né? Porque às vezes nem isso o jovem tem, né? Às vezes ele termina de estudar ali e ele fica olhando para um lado e para o outro, e a vida vai passando, o tempo vai passando. E isso que automaticamente, irmão Isaac, vai gerar uma ansiedade, porque eu estou Vai desperdiçando a minha vida, né? Não arrumo um trabalho, não dou cabo ali, não dou seguimento aos meus estudos, né? E isso vai gerando uma ansiedade, né? E Jesus disse: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, né? Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Ou seja, irmão, eu vejo tremendamente essa parte, né? Primeiro passo para mim ter uma fé verdadeira e genuína, então, é a submissão, né?
E outro ponto, irmão Isaac, que eu vejo fundamental, irmão Roger, para nós adquirirmos a esta fé verdadeira e genuína, né? Estamos entendendo aqui, então, pelas explicações dos irmãos, que não adianta eu ter uma fé apenas da boca para fora. Não adianta eu estar no meio da juventude, não adianta eu estar ali com minha carteirinha de membro da igreja, né? De eu ter ali um cargo, de eu ser um pregador, um cantar, eu fazer, né, ser usado por Deus, se a minha fé ela é limitada. Porque vai vir as ondas, vai vir as tempestades, e se a minha fé ela for fraca, for humana, for limitada, eu vou subir, eu não vou conseguir resistir, eu vou, né? É que tem vários tipos de decair. fé, né? Exato. Tem diversos tipos de fé que as pessoas, elas acabam, na verdade, o foco da fé, né? Onde é que tu vai depositar a fé que tu tem, né? Tem a fé humana, que o irmão ele falou, né? Então tem diversos tipos de fé que as pessoas acabam, às vezes, depositando a fé em tantos lugares, menos em Deus. Exato. Aí, irmãos, aqui, uma questão que eu estou depositando a minha fé no homem ou em mim mesmo, né? No meu conhecimento, irmão Roger, é essa ansiedade que me gera. Né? E é normal, né? A gente gera essa ansiedade, mas quando a gente entra no quarto, quando a gente ora a Deus, sai aquele peso, né? Quando Deus direciona, é tão bom quando Deus nos direciona alguma coisa, a gente vai, né, para uma área. Eu lembro do testemunho, o irmão Vinícius Lazari, ele pregou aquela culto, o senhor lembra que ele nos pregou sobre justamente essa persistência que ele teve, resiliência que ele teve, no insistir no seu estudo ali, né? Eu vou dizer porque ele, né, pregou, ele, público, né? Ele disse que várias vezes ele tentou ali passar para medicina e não conseguiu, né? Mas ele tinha convicção que era aquilo ali que Deus tinha para ele, né? E agora se é o irmão William ali com uma fé humana, eu digo, mas isso aí, né, eu acho que é da minha cabeça, eu acho que não é para mim, né? E abre mão do projeto que Deus tem para sua vida. Quantos abrem mão? Porque quando é algo de Deus, quer ter certeza que algo é de Deus na sua vida, é aquilo que gera luta, né? É aquilo ali que tu quer fazer e aquilo ali parece que é uma batalha, parece que tudo dá errado, tudo diz para desistir. Provavelmente, né, sendo bíblicos, estando dentro da palavra de Deus, né, e não ferindo a palavra de Deus, provavelmente aquilo ali tem uma vontade de Deus, porque todo projeto de Deus há uma resistência do diabo, né? Tudo que vem de Deus tem luta, tem prova, tem dificuldade, porque o diabo não quer que nós vemos crescer, vemos avançar no que Deus tem. Olha que existe, né, o tempo, né, porque Existe. daí, quando vê, tá bem no finalzinho, tu tá quase possando da tua vitória, e quando vê, tu acaba abre mão, desistindo. tu desiste, né? E perde a bênção. Que tão lutada foi durante, de repente, 1 ano, 2. E dos maiores exemplos que a gente pode ver é Abraão, né? Abraão foi prometido filho a ele. Olha o quanto tempo ele esperou, né? Já era impossível pela idade deles, né? Olhando, A própria Saraí, olhando né? assim. Ainda não era Sara, né? Ela zomba, né? Da profecia, ela zomba, diz, eu, né? Eu sou velho, Abraão, né? 99 anos, não vai gerar mais filho, né? Não tem condição de eu abraçar, amamentar o filho, né? Mas, irmão Isaac, irmão Roger, irmão Isaac, eu vejo, então, o primeiro passo é entrar na submissão, né? Eu aceitar que a vontade de Deus ela é maior e melhor do que a minha. E o segundo passo é eu me aproximar de Deus, né? Primeiro, então, eu entendo, irmão Isaac, que a vontade de Deus ela é melhor do que a minha. E o segundo, eu vou buscar um relacionamento com Deus, Glória a Deus. né? Para entender o porquê que a vontade dele é melhor que a minha, né? Para entender porquê, né, que eu faço o que faço, porque eu não abro mão, né, da palavra de Deus, eu não abro mão do que a Bíblia me instrui, porque que eu ando do jeito que eu ando, porque que eu faço o que faço, porque falo o que falo, né? Porque eu creio numa palavra, numa promessa, né, que é invisível, que os olhos humanos não alcançam, não entendem. A Bíblia diz que as coisas de Deus é loucura para os que perecem, né? Mas é bênção, é poder de Deus para aqueles que permanecem, que entendem, que entram por este caminho.
né? Então, quando eu entro por essa revelação de aceitar a vontade de Deus, me submeter a Deus, eu entro agora para um particular com Deus, né? De buscar conhecer quem é Deus, de me relacionar com este Deus. Então aí essa minha fé ela cresce. E automaticamente, irmão Isaac, quando a minha fé cresce, vai me gerar experiências com Deus, né? Imagine como saiu, né? Eu estava falando sobre os 3 jovens da fornalha. Imagina como eles saíram daquela experiência. Foram 3 jovens que entraram naquela fornalha, mas com certeza não foram os mesmos 3 jovens que saíram, né? Foi o mesmo Daniel, foi um Daniel que entrou na cova dos leões, mas depois daquela experiência foi um outro Daniel que saiu. Porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Cada vez que Deus permite nós enfrentarmos uma batalha, uma luta, e vencermos essa luta através da nossa fé, aquilo ali ninguém nos rouba, ninguém nos tira, né? Aquela convicção que Deus gerou. Pode vir professor de universidade, de faculdade falar o que quiser, pode vir zombaria de colegas, pode vir, né, luta, batalha, dificuldade, ele não abre mão, né? Porque ele está firmado, como Jesus disse, ali na rocha, né? Não está firmado na areia. A minha fé não é no que o irmão Isaac me falou, minha fé não é no que o Roger me disse, né? Mas a minha fé vem do próprio Deus, né? Deus me deu experiências que eu passei por situações e eu venci. Eu me lembro uma tia minha lá que ela se converteu, ela teve uma experiência com Deus assim, né, na sua vida, e um dia ela estava assim conversando num casamento, se não me engano, né, ela relatando, e veio um padre ali querer, né, discutir com ela, recém-iniciando, mas já tinha experiências com Deus, né, e ele começou alguma coisa, não, mas isso, aquilo, tá, irmão, ela disse, tá, padre, mas aquilo que eu vivi, como é que o senhor me tira isso, né? Essa experiência que eu passei, né? Como é que o senhor me explica isso? E ele ficou sem resposta, meu Isaac, porque quando a gente passa, né, porém a gente entra nesse caminho de aceitar a vontade de Deus e tem experiência com Deus, cada momento, cada prova, irmão Roger, a gente entende que na verdade ela nos faz crescer. É um amadurecimento. É um amadurecimento. E aquilo ali vai nos aumentando a nossa fé, irmão Isaac. Exatamente. Vai Glória a nos Deus. fortalecendo, né? Coisa boa, né? Nós termos experiências com Deus. Quando a nossa fé ela é firmada nesse Deus, né? Coisa tremenda, irmão Isaac, irmão Roger, quando nós entendemos que a gente precisa entrar por este caminho da submissão a Deus, e buscar essa intimidade com Deus, ouvir a voz de Deus, né? E agora, irmão Isaac, irmão Roger, se eu não alimento o meu corpo, o irmão estava falando do exercício, né? Se eu não alimento o meu corpo por mais de 3, 4 dias, o que vai acontecer comigo? Fraqueza. Vai me dar uma anemia, vai, né, me dar uma desidratação, e eu vou acabar enfraquecendo. E agora o jovem que ele não busca se fortalecer através dessa comunhão com Deus, a sua fé também vai acabar morrendo. Ficar à mercê, né? Tudo mal. É, É que eu tava falando pro irmão, né, trazer o exemplo lá de um colega que eu serviu comigo no quartel, né? Ele era cristão. Quando eu cheguei no período básico, no início mesmo do quartel que a gente pegou, quando eu encontrei ele pela primeira vez, eu lembro que ele tava no armário, ele abriu, tava com uma Bíblia. Daí eu cheguei pra ele e perguntei, né, irmão, tu é da igreja? Dele assim, não, eu vou, mas sabe aquela pessoa que não tá meio tímido convicta ali. ainda, convicta. Eu vi que ele era crente mesmo, mas ele não tava convicto, aquela pessoa que tem medo ainda. Aquelas pessoas que ficam, os crentes têm medo da perseguição, das coisas, né, que sobrevêm sobre o cristão, né? Ele tava assim, meio nada. E no período que a gente ficou junto, ele meio que parou, ele se desviou. Eu vi todo o período, ele começou a pegar a influência dos outros colegas, né, e se foi para o mundo, né. Daí, agora, recentemente eu estava em casa, num grupo do exército que eu tenho ainda, e os guri tudo postaram uma foto dele na igreja, pregando até o fulano de tal, ele virou crente. Botaram assim, né, eu vi saber que ele já era crente, né. Daí eu vi o percurso, ele chegou no quartel crente, se desviou, e quando saiu do quartel,
ele voltou para a igreja. Ou seja, tipo, no momento do quartel que ele estava ali, ele não conseguiu ter resistência, não conseguiu ter... Porque a fé dele não foi mantida, né? Ele Sim. não, quem sabe até entrou no quartel, Sim. tinha, o senhor falou ali, né? Ele tava meio tímido ali, né? Meio com vergonha, mas quem sabe ali ele até tava ali com uma fé um pouco fraca, mas indo, né? Indo, avançando. Só que ele não alimentou, Sim, não né? alimentou, E ficou fraco. deixou, se aceitou aquilo ali. Eu trouxe aqui esse dado aí, essa pesquisa que foi feita das universidades, mas com certeza, se nós fôssemos olhar para o quartel, vai ser um quadro muito parecido com isso, né? Por causa disso, né? Eu me envolvo tanto com aquilo ali que eu me esqueço que eu preciso também alimentar a minha vida espiritual. Eu preciso também me alimentar espiritualmente, né? E quando eu não me alimento espiritualmente, é como um corpo físico. Sem alimento, ele perece. E a nossa fé sem o alimento de Deus, ele também vai perecer. Aí, às vezes, eu já senti lá, quando eu tava no período de serviço, né? Que a gente fica um serviço desligado de tudo, né? E ali, às vezes, eu ficava uma semana assim na igreja, por causa que tinha um serviço extenso, assim, né? No quartel lá. Daí eu via que em mim eu ficava mal, eu ficava fraco, assim, de não ter na igreja, parece que eu via, e tudo em volta de mim era só mundo, era só pecado, e aquilo imprimia, sabe? E o coração ficava apertado, assim, querendo um culto e não poder ter. Daí eu ver como é importante a gente se alimentar, né? E no momento assim que nós fortalece a oração, é usar a fé, né? A fé que nos ajuda a nos alicerçar em Deus, né? Exatamente, né? Como o Isaac trouxe antes, é exercitar, né? Exercitar. Se a gente Sem passa um exercício dia, fica 2 fraco. dias sem orar, sem buscar, o corpo físico, o espiritual, ele vai sentir falta, né, Isaac? Daquele alimento de Deus ali. E tremendo, irmãos, tremendo, né, o que Deus tem feito, o que Deus tem falado aos nossos corações, né? Que Deus possa fortalecer, irmão Isaac, quem está conosco, nos atualiza, irmão Isaac. Glória Os a irmãos Deus. que estão conosco aí Meu irmão Fernando Fontoura. Glória a Deus. Conhece, irmão Roger? Não. Irmã Silvana Bicaco, paz, oração e união. Também está pedindo oração em favor de um milagre. Maristela, que está enferma e debilitada. Ela crê no milagre. Isso é fé. Glória a Deus. Crendo Vamos. naquilo que Deus pode fazer. Samuel Carvalho está dando a paz do Senhor. Janete Soares, de Chapada. Glória a Adenir Deus. Goulart, paz, oração e união. Santa Rosa, aleluia. Arielle Fagundes, Deus na frente. André Luiz, glória a Deus. Aleluia. Irmão Tiago Passos, glória a Meus Deus. companheiros de Ariamonte Sião na escuta. glória a Deus abençoe. Também temos aqui Maria Tunes, paz, oração e união. Também está pedindo oração por salvação e libertação. E pelos seus filhos e amigos. Pedindo oração pelos seus familiares, pelos seus queridos. Vladimir Machado, Deus abençoe. Aleluia, Deus abençoe o senhor também. Glória a Carol Deus. Soares, Chapada também, glória a Deus. Deus abençoe. Camila Santos, glória a Deus. Deus abençoe a Camila Santos. Silas Porto, área Leopoldina, desse Glória a Deus. programa, escuta desse programa de Deus. Aleluia, Deus abençoe, irmão Silas. Está sempre aqui conosco. Hoje nós estamos apenas em 3, mas Deus está fazendo a sua vontade. Se tem alguém aí que está ainda, que não deixou o seu like, não compartilhou, por gentileza, faça isso para Deus, porque isso já é uma obra de evangelização. Aleluia. Temos 31 pessoas nos assistindo neste exato momento, Glória a irmão Deus. William. Aleluia. Né? Tem 30 pessoas aqui, é como se estivesse tudo aqui na nossa frente, nós Aleluia. conversando sobre este assunto tão importante. Exatamente. Né, trazemos de novo, né, a lembrança dos nossos irmãos de se tem algo ali que queira compartilhar, um testemunho que queira compartilhar, né, deixa ali o seu comentário, fale ali, que isto vai ajudar com certeza a edificar mais vidas, né, Aleluia. a fortalecer mais fés ainda. Esses pedidos de oração aqui, tá? Depois mais para o final, creio que é o irmão William, né? A gente vai estar
Exatamente. fazendo aquela nossa oração rotineira Glória a Deus. das programações que devem ser inseridas e voltadas ali para o nosso superintendente da juventude, o pastor Adriano, também pelo supervisor, Paulo Jair, e nós estaremos orando por todos os líderes, por todos aqueles que estão na frente deste grande trabalho, e também estaremos orando pelos pedidos de oração, pelas pessoas que estão enfermas, todos aqueles que estão aqui colocando pedidos estarão também sendo citados. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tem mais um louvor, irmão Roger? Amém. Vamos adorar ao Senhor mais uma vez, aleluia. Está bom este ambiente aqui, irmãos, tá? Sentimos a direção de Deus neste lugar. E com certeza Deus tem falado aos nossos corações, né? De nós buscarmos este encontro com Deus, buscar essa verdadeira fé. Eu não posso estar com uma fé apenas no meu pai, na minha mãe, uma fé baseada apenas, né, no que eu escuto, mas eu preciso buscar conhecer este Deus a qual nós estamos servindo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar louvando o Senhor. Que possamos viver rompendo em fé. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, e desertam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com fé vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé.
A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. O irmão Isaac deu uma arriscada aí, irmão Isaac. Ah, não dá pra... Escondendo aí o... Não dá pra deixar pra trás. Não dá pra deixar passar batido. Glória a Deus, aleluia. Mas está bom, meus irmãos. Está bom, gostoso esse ambiente espiritual. Quero ter uma participação nessa área da fé, assim, lá naquele dia. Ó, cantou, mesmo não sabendo, foi lá e arriscou. Então tá. Mesmo então. desafinando, mesmo Glória a isso, Deus. né? Glória, não, eu não me arrisco, né? Ainda mais que fica gravado, irmão Isaac. Não dá pra, Daí não que dá eu pra canto. arriscar. Daí que eu canto. Ficou gravado ainda. Glória a Jesus, aleluia. Isso é fé, né, irmão Isaac? É fé. É pela fé. Glória a Deus, meus amados irmãos. Né, estamos então falando nessa noite sobre este tema importante, né? A nossa fé, a arma mais importante, né? Muitas vezes nós nos preocupamos em como pregar, em qual as melhores palavras, técnicas oratórias, né? E preocupamos em ter uma voz afinada, né? Coisa boa a gente ouvir, né? Ali um violão bem tocado, uma voz, né? E isso tudo é bom, isso tudo é importante, né? Mas isso não é o principal. O principal que vai nos garantir a nossa salvação é a nossa fé firmada em Cristo Jesus. Né? O que vai nos fazer atravessar pela noite densa, né? Que a Bíblia diz que a noite ela vem, o choro ele vem, né? Toda noite, o choro vem ao anoitecer, né? Mas a alegria ela vem pela manhã, ou seja, vai em deserto, vem prova, vem dificuldade para todos nós, né? E o que vai nos garantir a nossa vida espiritual, a nossa vitória é a nossa fé, irmão Isaac. Não tem outra coisa, né? Vemos aí quantos, infelizmente, né? Vamos nos viadutos, quantos pregadores da palavra de Deus estão ali. Quantos levitas que louvavam, cantavam a Deus estão ali. Quantos que tocavam na casa de Deus estão ali. Com uma vida totalmente hoje, infelizmente, destruída, afastada de Deus, né? Por quê? Porque tinham os dons, têm as ferramentas, mas por algum momento da sua caminhada, da sua trajetória, a sua fé baixou seus escudos, né? Um dardo ali inflamado entrou no seu coração e ele, né, infelizmente veio a perecer na sua caminhada espiritual, né? Então a importância, jovem, de nós conhecermos a este Deus, firmar raiz neste Deus, né? Firmar ali a nossa base em Deus, né? Quantos, infelizmente, a gente conhece jovens que eram uma bênção na mão de Deus, irmão Isaac, né? A gente olhava assim, se inspirava até mesmo. Eu me lembro que eu voltei para a igreja, eu voltei aos caminhos do Senhor ali com meus 18, 19 anos, né? E eu me lembro que eu tinha jovens que eu olhava assim, eu me inspirava nesses jovens. Graças a Deus, esses dois jovens até hoje continuam, são obreiros na casa de Deus, né? Mas quantos depois, né, que eu já estava um pouquinho já mais gordinho espiritual, digamos assim, né? Eu olhava e me inspirava, dizia, aquele ali é um homem de Deus, um servo de Deus. E eu vou ver depois, irmão Isaac, esse homem, este grande homem de Deus ali, ele caiu, né? E se a minha fé está firmada neste homem, né? Vai acontecer o que comigo? Eu vou acabar morrendo espiritualmente também, né? Porque a minha fé ela não está firmada em Deus, né? Então, Mateus 10, no versículo 16, Jesus disse aos seus discípulos que ele estava enviando eles como ovelhas em meio ao lobo. O irmão Isaac aí é mais conhecedor do que nós aqui, né? Tem mais experiência assim com, né? O que uma ovelha, irmão Isaac, o que ela é diante a um lobo? Uma presa. Uma presa. E fácil. A ovelha ela não tem defesa, né? Ela não contra-ataca, né, irmão Isaac? Muito difícil. Então, o que acontece, né? Deus nos enviou como ovelhas em meio ao lobo, irmão Roger. E se a nossa fé ela não está afirmada em Deus, né? A gente não subside, a gente não consegue vencer.
A gente cai. A gente cai, né? Então, coisa tremenda, irmãos, né? É isso, é esse assunto, a importância, né? de Então, ou nós seja, justamente a questão da fé, ela nada mais é do que um dispositivo que testa o ser humano, né? A fé, Ela vai testar aquela questão que a gente falava até antes de iniciar a programação, né? O que é ali o equilíbrio no solo, né? Exatamente. Para que O senhor pode nos trazer essa para que uma plantação ilustração? ela tenha uma boa safra, para que se tenha uma colheita de uma plantação, né? Antes da plantação tem que haver um equilíbrio no solo que esta planta ela vai ser ali cultivada, né? Vai ser plantada. Então nós vamos ver que no solo, né, existem nutrientes, minerais, né, macro e micronutrientes, e nós vamos ver que no solo também existe um pH, que é o potencial de hidrogênio, é o nível de acidez no solo, né? Então, um solo ácido, ele não fornece para a planta estes minerais. Um solo ácido não consegue produzir, não consegue fornecer para a planta minerais, nem sendo macro e nem sendo micronutrientes. Apenas vai fornecer para as plantas a acidez, né, que é o alumínio. É algo tóxico para as plantas, que causa um aperreamento nas raízes, que a planta não consegue expandir raízes, não consegue captar água, não consegue captar os nutrientes, e automaticamente ela não se desenvolve, ela fica suscetível a doenças. Então no solo existe um mínimo de cada determinante que vai fazer com que esta planta consiga se desenvolver bem no seu período, né, de cultivo. Nós temos o nitrogênio, tem o potássio, tem o fósforo, que são os macronutrientes, né? Depois tem micronutrientes, né? Tem magnésio, tem enxofre, tem tantos outros nutrientes, né? Então nós vamos ver assim, a fé, né, é semelhante a este dispositivo no solo, né? Se o solo estiver ácido, né, a planta não se desenvolve, né? Então nós temos uma fé mirrada, né? Isso. A gente estava falando, né, irmão, só para sintonizar os irmãos que estão nos ouvindo, a gente estava falando sobre a semente, né, que ela cai na boa terra, que cai no meio do caminho, que cai sobre os espinhos, né? O irmão Isaac estava justamente nos trazendo isso, né, na questão que a terra, para ela ser fértil, para ela ser a terra boa, né, ela tem todo um processo, não é somente, né, ser uma terra fofinha, né, tem todo um processo. E agora estava me vindo, irmão Isaac, eu tenho uma terra que ela está aí tá desequilibrada aí, né, ela não está no ideal aí nesse pH, nesse... né? Tem a ácida, tem duas, né? É a acidez e a alcalina. O ideal é a metade, que seria o meio neutro. a meio. Neutro seria ali no... O equilíbrio, né? Que o a Bíblia equilíbrio, até nos dias para o equilíbrio termos, seria né? entre 5 e 7. Tá, e agora vamos dizer assim, eu tenho uma muito alcalina ou muito ácida, né? Eu consigo, por meio de algum elemento aí, eu consigo equilibrar essa minha terra? Aí nós vamos ter os nossos coadjuvantes, né? Nós temos aí, para equilibrar então este nível de acidez quando ela está ácida, nós temos o calcário, né? O calcário, ele nada mais é do que uma rocha, né? Milimetricamente ali ela vai... a sua granulometria ela é que nem uma farinha praticamente de farinha de trigo, né? Então ela é uma rocha, só que ela é, né, trituradinha, esfareladinha. Então nós vamos ver que o calcário ele consegue então equilibrar, neutralizando os alumínios que estão causando a acidez no solo, e a planta vai ficar
liberta, vamos falar espiritualmente, né? Vai ficar liberta para conseguir então expandir raízes. E uma planta que expande raízes, ela não morre com a seca. Uma planta que expande raízes, ela não vai ser uma planta pequena, porque ela vai, com a sua raizinha, vai passar 10 centímetros de raiz. É isso aqui mais ou menos, irmão. Aí ela vai passar de 10 para 15, de 15 para 20, assim ela vai indo. Até o final da sua colheita, que vai ser uma colheita ideal. É aquela que o produtor almeja, né? Então, irmão Isaac, né? Vamos trazer isso aí. Tremenda essa analogia aí, né? Da semente. Então, vamos do terra, né? Da terra fértil. Então, aí eu tenho uma terra ali ácida ali pelo pecado ali, né? Pela minha soberba, pelo meu orgulho, né? Que não vai trazer fruto. Essa né? seria as nossas acidez, né? Seria ali o nosso que traz prejuízo. A Gálatas vai falar que tem duas, né? Também. Gálatas vai falar ali em as obras da carne se opõem às obras do espírito, né? As obras da carne seriam a acidez do solo, e as obras do espírito seria o ideal, né? Ali, né, para manifestação de uma fé, para manifestação da presença de Deus na nossa vida. Então, né? Então essa minha terra, né? Essa minha vida, né? Comparada a essa terra dessa analogia, então ela é uma terra alcalina, ácida, né? Uma terra ácida. E o Espírito de Deus, né, através da graça de Deus, né, ele vem e bota esses elementos aí, então, para trazer esse equilíbrio para que a semente ela possa crescer. Ou seja, né? irmão William, tá? Eu até estava relatando, mas não consegui relatar. Tá, digamos que ali na minha terra eu tenho nitrogênio em quantidades acima do normal, do ideal. Tá? Vamos dizer que tenha nitrogênio ali, além daquilo que seria o mínimo. Tá? Então nós temos na área da agricultura, né, dessa questão de equilíbrio de solo, de nutrição do solo, nós temos aqui então uma coisa chamada lei do mínimo. Né? Eu tenho que ter, tem uma linha, e dentro desta linha ela se enquadra ali os nutrientes. Né? Os nutrientes eles têm que estar ou na linha ou próximo da linha. Não pode um nutriente estar muito abaixo da linha, porque daí é ácido. Se estiver muito acima da linha, daí já se torna algo prejudicial. Então tem que ser ou próximo da linha ou na linha. Então assim, ó, aí temos toda a tabela periódica ali, deixa né, eu te perguntar, de elementos. Isaac, tem algum um equipamento, alguma coisa que eu meço essa... Aí nós vamos ver na questão de análise de solos, né, que é uma coleta que se faz, né? Os engenheiros agrônomos ou técnicos agrícolas vão ali, fazem uma coleta de solo, e aí vai passar no laboratório. O laboratório vai ter então ali toda a característica daquele solo, né? Aí vai dizer naquele solo, ó, tem tanto de nitrogênio, tem tanto de potássio, né? Tá alcalino, tá ácida, vai me falar tudo. E aí então, nessa questão do mínimo, né, digamos que tenha nitrogênio demais. O nitrogênio ele é responsável por trazer a coloração, né, verde da planta, fazer com que a planta cresça. Essa é a função do nitrogênio. Tá? O fósforo, né, ele é responsável por a planta se fortalecer, engrossar, ficar robusta, se preparar contra supostos ataques de insetos, ataques de fungos, de bactérias. Cada elemento tem a sua função. E nós vamos ver que na vida do cristão é assim. Por exemplo, se eu tiver nitrogênio demais e fósforo de menos, a planta vai crescer e vai ficar bem grande. E vai ser uma planta tu vai ver que ela é uma planta meia fraca, porque ela ficou bem grandona. Ela aparenta ser bonita. Mas ela tá grande, ela tá bem grandona, só que ela é meia fininha, ela é meia fraca. E aí tu vai ver, daqui a pouco já dá uma doença nela. Então, no nosso nível, né, das questões carnais, nós temos ali também a carne, né, as obras da carne e as obras do espírito. E nós, digamos, a soberba é uma coisa muito terrível em nós, né, irmão William? Exatamente. A soberba é algo terrível, né? Que ela está em mim, ela está no irmão William agora, nesse exato momento, ela está em nós. Exato. E se nós não tivermos um controle dessa questão do mínimo, né, a gente vai perder o controle e vai ter aí um prejuízo. E nós não queremos isso. Só que para nós não ter este prejuízo,
nós vamos ter que fazer uma coisa. Paulo diz, né? Vou ter que, esmurrar minha carne, vou ter que fazer alguma coisa. Alguma coisa nós temos que fazer. Pode falar, irmão, senão eu vou falar até o final. Eu ia dizer, a irmã Camila Santos aqui captou, irmão Isaac, o que a gente está querendo trazer aí, irmão Isaac dá aula, né, disso aí, a gente tem que marcar o programa só para o irmão Isaac falar nessa semelhança aí, né, mas é tremendo essa analogia, né, e a irmã Camila Santos aqui, ela captou aqui o que a gente quer dizer aqui, ela botou assim, o comentário dela: assim como a terra precisa ser preparada para receber a semente, assim é como a nossa vida. Temos que dar liberdade para Deus tirar tudo aquilo que não agrada a Deus e nem nos faz crescer, né? Ou seja, o que o irmão Isaac entrou lá no início, né? A primeira coisa para nós termos uma fé edificada é o que? É a sujeição, é submeter-se, né? É entender qual é a vontade de Deus e aceitar essa vontade de Deus, né? Daí, quando é a vontade de Deus, a gente entra, né? Mesmo não entendendo, a gente entra pelo caminho, né? A gente aceita que a vontade de Deus, a gente obedece a Deus. E depois nós nos aproximamos de Deus, né? Através da intimidade com Ele. Essa terra o Espírito Santo, né, irmão Isaac, ele vai preparando. Né, o irmão Isaac ali diz todo um processo, né? Ele pega um pouco da terra ali, leva para laboratório. Você demora quanto tempo, irmão Isaac, para ser feito? Isso aí é um processo rápido, né? Mas quanto é horas, é dias? Para que a terra consiga ficar apta ao plantio ou para o não, só para análise. Si? A análise em si ali é só coletar, levar no laboratório, eles fazem. Sim, mas tem o processo de eu coletar, levar no laboratório, fazer o processo. Isso demora quanto tempo, mais ou menos? Eu pegar ali a terra. Aí eu pegar e deixar, aí assim, e eu acho que o senhor está falando assim, em pegar, coletar e levar para o laboratório, analisar, ver o que está faltando, o que não está faltando e preparar a terra. Cerca de 90 dias. 90 dias. Antes do plantio. Geralmente se faz assim, 90 dias antes ali você faz a aplicação no calcário. Tem gente que faz no dia, mas não é o correto a fazer. Ou seja, 90 dias para preparar a terra para receber uma semente. Antes da planta ser, ali cultivada. Só para saber o que ela precisa, o que falta. E agora o Espírito Santo, irmão Isaac, ele sabe na hora, né? Quando o crente, ele aceita Jesus a primeira vez, né? Ele vai ali na frente do púlpito e aceita Jesus ali, na hora o Espírito Santo já sabe em que área ele precisa trabalhar na vida do irmão William, sabe que precisa trabalhar no Roger. Os nossos níveis, né, irmão Roger? Os nossos níveis. Aí cai a experiência com Deus que nos dá. Exato, aí o Espírito Santo vai tirando, vai nos entrando para um caminho de submissão, vai trabalhando, se o problema é ira, vai trabalhando naquela ira, né? E a pessoa vai tendo amadurecimento espiritual. A gente vai entrando por este caminho, vamos tendo experiência com Deus e vai crescendo a nossa Jesus, fé. Ele conhece exatamente, o Espírito Santo, ele vai agindo em cima das nossas imperfeições. Sempre vai ser assim. O Espírito Santo, ele vai, né? Jesus, ele vai planando, né, as tábuas do nosso coração, né, que nem fala a palavra ali, né, que ele vai planando as nossas imperfeições. Só que diferente, irmão Isaac, as topografias do nosso íntimo, do nosso interior. Diferente da terra, a terra, ela tá ali receptível, né? Ela, se tu colocar ali o elemento que ela precisa, ela vai receber e vai surtir efeito. Agora Deus fez o ser humano com livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é uma bênção, né? Porque Deus não criou robôs, né? É uma bênção, a gente adora a Deus, Deus fez o ser humano para adorar a Deus. Mas esse mesmo livre-arbítrio, o Espírito Santo ali está trabalhando na minha vida ali, para que a minha fé cresça, edificado, porque eu venha a ser edificado na rocha, como Jesus disse, né? E eu posso rejeitar isso. Aí eu fico com uma fé que é um prejuízo, né? Humana, exato. Prejuízo que, na verdade, a gente em si, a gente é uma lavoura, né? A gente pode se comparar com uma lavoura, porque a Bíblia fala na seara, né? São poucos os trabalhadores. Então, tem trabalhadores na lavoura e nós temos tantas pessoas, né? Tantas pessoas aí que podem produzir muito para Deus. Só que justamente pela questão da limitação, da preguiça. Olha, uma coisa que a gente não fala muito é preguiça, né? Mas a preguiça, ela também atrapalha
Muitas pessoas, o que atrapalha muito é a preguiça, porque a pessoa sabe que ela vai ter que orar, ela vai ter que jejuar, ela vai ter que ler, e ler uma coisa que não é boa, né? Tem gente que não gosta de ler, a maioria não gosta de ler. Ler é uma coisa que força, uma coisa que mexe com a mente da gente, é uma coisa que cansa. Quem é que quer ler? Nós não queremos ler, a nossa carne quer se opor a qualquer coisa correlacionada à Bíblia, ou também com relação ao nosso futuro. Tudo é contra nós, o mundo é contra nós, o sistema do mundo é contra nós. Então por isso que nós, cristãos, sofremos às vezes muito mais do que muitas pessoas. Exatamente. Né? E o nosso tá gostoso, mas as horas estão se passando, tá né? Tem 5 minutos agora para nós terminarmos o programa, né? E só a última coisa para nós fecharmos, já vamos fazer a nossa oração pela nossa superintendência, pelo nosso supervisor, pelos irmãos que pediram aqui. Tem mais irmãos que pediram oração. Michele Alves pede pela sua mãe Isa Alves, né? Teve outros irmãos pedindo oração, que já foi mencionado aqui também. E vamos já fazer essa oração. Mas, irmão Isaac, a fé, quando ela é firmada em Deus, né, o crente, essa terra aí, ela está arada, ela está preparada. O crente, ele passa pelas lutas, pelas dificuldades, irmão Isaac. E a maior pregação do evangelho é a vida de um crente que suporta os ventos, que suporta as lutas, suporta as batalhas. Glória a Deus. Né? A gente pode pregar com palavras e quem sabe aquela pessoa, ela até ouve, dá crédito, né? Aquilo mais não surte tanto efeito, né? O diabo consegue ainda roubar essa semente ali do seu coração. Agora, quando ela vê na vida daquela pessoa Deus abençoando através da fé, que a pessoa mesmo dando tudo para largar a Jesus, abandonar a Jesus, ela aceita e fica, né, firme com Jesus e é abençoada no final, porque todos aqueles que suportam a prova com Jesus através da fé, vencem através da fé, né, eles são abençoados por Deus. Aquele testemunho é muito mais forte, né, do que qualquer palavra humana possa ser dita. Então, a importância, jovem, de você entrar por este caminho, aceitar entrar por este caminho da revelação de Deus, né, entrar por este caminho da obediência, abrir mão da sua vontade e aceitar o que Deus tem para a sua vida. Um assunto muito maravilhoso, muito importante, né, irmão? Uma pena que a gente não conseguiu, né, falar um pouco mais. Nós vamos agora estar orando também pelos nossos, né, líderes, né, pastor Adriano Licidônio, pela vida do nosso supervisor também, Paulo Jair, pela vida de todos vocês aí que colocaram pedido de oração. Nós vamos estar orando agora neste momento, pedindo que Deus venha fazer a sua vontade, e também depois nós já estaremos despedindo. É uma pena, irmão William, mas graças a Deus. Né? Mas vamos, irmão Roger, ora, leva nós em oração. Deus está orando então. Senhor Deus, Senhor Pai, graças te damos, meu Pai amado, por mais essa programação, Senhor, onde nós podemos compartilhar a Tua palavra, meu Pai amado, aprender mais de Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos, Senhor, neste momento agora, Senhor, diante de Ti, Senhor, a vida do nosso pastor, meu Pai amado, nosso superintendente, Senhor Deus, em Tuas mãos, meu Pai amado, pedindo, Senhor, a Sua bênção sobre o Teu servo, Senhor Deus, livrando de todo o mal, Senhor, dando saúde ao Teu filho, meu Pai, dando vitória, Senhor, perante, Senhor, as lutas, as guerras, Senhor, Pai, andando, Senhor, dando força ao Teu filho, meu Pai amado, aos demais líderes, Senhor Deus, ao nosso supervisor, meu Pai amado, ajuda o Teu servo, meu Pai amado, ó Espírito Santo de Deus, em dar vitória ao Teu filho, Senhor, Pai, pois sabemos, Pai, que não é fácil, Senhor, mas, Pai, em Ti, Senhor Deus, em Ti, Senhor, nós temos a certeza da vitória. Pai, em nome de Jesus, meu Pai amado, venha abençoar o Teu filho, Pai, dando graça, Senhor, força ao Teu filho, Senhor, nessa caminhada, meu Deus. É o que nós te pedimos essa noite. Ó Espírito Santo, Pai, colocamos a cada pedido de oração, Senhor, Pai, pedido ali no grupo, Senhor, ali no chat, meu Pai amado, nós pedimos, Pai, vai agir, Senhor, sobre cada vida, Senhor. O Senhor conhece as necessidades de cada um ali, Senhor
nome de Deus. Jesus. Nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, o ano da vitória, Glória Senhor, pra para os Ele. Teus filhos, Senhor Pros Deus. irmãos, pros irmãos, Em nome, crianças. Pai amado, e venha, Senhor, Em nome de fortalecer a Jesus. nossa Diga o teu fé, nome, que nós Senhor, venhamos ser, que Senhor a nossa Deus, meu fé Pai saia dessa amado, noite Espírito de edificada em Ti, excelência, Senhor Jesus. Deus, meu Pai, nessa caminhada, Em Pai. nome de Em Jesus, nome vai de operando, Jesus, Espírito Senhor. Santo, nós te pedimos, Nome Pai, e de Glória a agradecemos, Deus. Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Só nos resta agradecer aos irmãos. Fiquem com Deus e uma paz do Senhor Deus Jesus. abençoe os irmãos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. O soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, 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 Deus. 23h45.